Bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um estudo global do Formulário de Referência 2022. Todo ano, até o final de maio, as empresas de companhia aberta precisam realizar o arquivamento desse documento chamado Formulário de Referência. E, como o próprio nome já diz, é um documento extenso e bem completo das companhias. E todo ano, a MZ realiza essa análise desse documento arquivado. Este ano, temos uma grande novidade. Temos 3 visões diferentes desse estudo. A primeira é a visão geral. Nela contém as 300 empresas mais negociadas na B3. Uma segunda versão desse estudo é analisando apenas as empresas dentro do Ibovespa, contendo ali aproximadamente 89 companhias. E existe uma terceira visão, analisando as empresas de small caps, com 139 companhias presentes no índice. Na nossa página da MZ, portal.mzgroup.com, é possível fazer o download desses 3 estudos individualmente. Mas vamos lá. Hoje eu não estou aqui sozinho para apresentar esse estudo. Muito pelo contrário. Eu nunca tive tão bem acompanhado aqui para fazer essa apresentação do estudo. Ao meu lado tenho Rafael Mingoni, do IBRE. Bom dia, Cássio. Obrigado pelo convite. Bom dia, CVM, AB3 também. Esse trabalho é de extrema relevância hoje para o mercado de capitais, na medida em que, dadas as mudanças que vão vir para o formulário de referência do ano que vem, acaba sendo uma fotografia do relato das empresas do ano que vem, mas também um guia de boas práticas a serem conduzidas daqui para frente. Obrigado pelo convite e parabéns a todos pela organização do evento. Obrigado, eu que agradeço. Também tenho Natasha. Olá, pessoal. Bom, obrigada pelo convite, em especial a MZ, e principalmente para tratar de um tema tão relevante, em especial a questões de gênero, que hoje vêm sendo muito divulgadas e questionadas. É um prazer estar aqui com a CVM, B3, com o Rafael. Muito obrigada. Obrigado. E também temos Ana Lúcia Pereira, da B3. Bom dia a todos. Primeiro, também quero parabenizar a iniciativa da MZ, tanto pelo estudo, que é um estudo bastante robusto, a gente teve a oportunidade de ver rapidamente, né? E também a organização do evento, que é essencial esse tipo de evento para a gente compartilhar as experiências, compartilhar a análise feita e, principalmente, pensar no futuro. Legal. E, remotamente, nós temos João Acioli, diretor da CVM. João, está escutando a gente? Escuto muito bem, vejo também muito bem e inclusive, parabenizo a organização desse belo evento. A matéria é super interessante e de relevância para que nós, que trabalhamos do lado da regulação, possamos conhecer como é que está a evolução espontânea das tendências que a gente tem que acompanhar para tentar ter uma resposta mais eficiente como agentes públicos que têm um papel também relevante em toda essa dinâmica. Cumprimento aos colegas de painel e a organização do evento e estou animado para começarmos aí. Liga o microfone, tá ligado, pessoal? Funcionando. Começando pelos responsáveis pelo formulário, que é o primeiro item do formulário de referência, vocês podem acompanhar isso no slide 3, da visão geral. A gente tem apenas 7% de mulheres como responsáveis pelo formulário de referência 2022 das 300 empresas analisadas. O que representa 3% se olharmos o cargo de CEO e 10% se olharmos apenas o cargo de DRI. No slide 4, é possível ver a análise pela visão Ibovespa, que não há nenhuma CEO mulher ocupando o cargo e também não existe existe 2%
dos CEOs ali sendo mulheres e 6 que ocupam o cargo de DRI. Já na visão de small caps, que é no slide 5, é possível ver que 11% dos responsáveis pelo formulário de referência são CEOs mulheres, que também ocupam o cargo de DRI. E 3% de CEOs mulheres, seguido de 10% de DRIs no cargo de mulheres. Sabemos que esse cenário não é o ideal. E a própria B3 tem consciência disso, né? Tanto que já tem várias ações, como o Ring the Bell e até o fundo Elas 11. Ana, quer comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, comento sim. De fato é isso, né? A gente vê essa discrepância significativa, né, quando a gente fala em gênero. E quando a gente olha o contexto, né, está bem diferente, bastante diferente de 3, 5 anos atrás do que a gente vê hoje. E todo esse cenário, né, decorre também da demanda dos investidores. Então, hoje, 85% dos investidores, eles cobram as companhias por decisões, por escolhas também voltadas para o ESG. E a B3 acredita que está no caminho certo, né, na evolução dessa jornada, tanto como companhia aberta, como na condição de entidade administradora do mercado. A gente tem um compromisso com a evolução em temas, né, de diversidade, equidade e de inclusão, que a gente, inclusive, volta isso para a nossa estratégia, a gente volta isso para a nossa cultura e também para as priorizações. Toda companhia precisa, se depara, né, diversas vezes com a necessidade de priorizar. E sempre que a gente vai abordar isso, a gente traz a questão ESG para fazer parte do escopo da escolha. Então, esse compromisso com a evolução, além de conectado, né, não adianta simplesmente a gente ter o desejo, né, de fazer isso acontecer. A gente precisa ter, seja planos de ação, seja ações, programas, iniciativas, seja o nome que for dado, que ao final é uma atitude. Né, o que a gente precisa ter é atitude. Então, nesse sentido, quando eu tive o convite, né, para vir falar um pouco sobre esse tema aqui, eu fiz uma lição de casa na B3, então todos os colaboradores da Bolsa participam ativamente de todas as iniciativas. Porém, a gente não tem todos os dados de cabeça. Então, busquei as iniciativas todas, então vou me permitir aqui ler uma colinha, né, para contar um pouco do que a B3 tem feito com relação a esses temas. E aí é importante a gente dividir em duas frentes, né? A B3 como companhia aberta, então o que a B3 faz como empresa, e o que a B3 faz para o mercado, o que a gente faz para fora da B3. Então, começando aqui como companhia aberta, desde 2020, a gente tem uma meta corporativa de diversidade e inclusão. Porém, desde 2021, a gente passou a definir melhor essa meta, a falar o que queremos, o que vamos trabalhar, porque se trabalhar com tudo, a gente não trabalha com nada, né, ao final. Então, qual é o principal objetivo? Aumentar a representatividade de público minorizado. E a gente fechou esse escopo: mulheres, negros e pessoas com deficiência. E como atingir essa meta? Então, a gente passou a criar alguns programas e algumas iniciativas. E aqui eu vou passar os resultados, porque falar simplesmente quais são não faria sentido. A gente quer ver a consistência, né? Então, ao longo desse período, desde 21, nós já tivemos 60 pessoas com deficiência contratadas pela B3. E não foi uma simples contratação. A gente quer preparar essas pessoas também. Então, a gente teve um programa chamado Plural, que desenvolveu, né, essas pessoas, e foram dedicadas 10 mil horas de formação para eles. Então, hoje, na minha área, por exemplo, eu tenho uma pessoa que veio desse programa. E é super interessante o desenvolvimento da pessoa ali, como ela se engaja na área. Programa de estágio para negros, em que 60% dos jovens foram efetivados. Então, durante o estágio, a pessoa participa de fato da atividade da área, conhece o que impacta aquela área, o que a área dela impacta também, e, ao final, a gente teve a contratação de 60% do pessoal que fez parte desse programa.
contratação de 20 mulheres na tecnologia. E aí a gente selecionou, né, a área tecnologia por ser uma área ainda bastante concentrada em homens, onde a gente vê que, por diversas vezes, quando tem uma mulher, é mais difícil a manifestação dela, né, ela se posicionar. E quando a gente fala de liderança também, é bem difícil a gente ver, né, uma mulher ali à frente da tecnologia. Programa de inclusão de neurodiversidade com foco em pessoas dentro do espectro autista. Esse, eu não trago números, é uma iniciativa nova, a gente está começando a implementar, fechamos o escopo e espero, né, em breve trazer aqui números desse programa. E formamos mais de 30 mulheres em programas de mentoria para a liderança. Então, dentro da B3, um trabalho falando para as mulheres sobre a liderança, preparando-as para assumir essas posições. E criação e trabalho de 5 núcleos de diversidade, envolvendo os colaboradores. Então, aqui as pessoas, né, da B3 se voluntariam a fazer parte desses núcleos. E a gente tem o núcleo de gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e geracional. E aqui é super interessante porque é uma iniciativa que não se restringe ao ambiente de trabalho, né? Como as pessoas se voluntariam, elas acabam muitas vezes levando o tema para dentro de casa, dividindo com os filhos, com os familiares. Então, é uma forma que a gente tem também de envolver a sociedade nesses temas. Bom, e aí passando para a B3 fora. O que a B3 tem feito olhando para fora, né, trabalhos externos? Não tem como não começar falando do EASY. Então, o EASY foi lançado em 2005. Aqui a gente garante um pioneirismo da B3, né, o primeiro índice de sustentabilidade. A B3 é patrocinadora do Pacto pela Equidade Racial. Somos signatários do Fórum LGBT e mais. E temos o nosso bonde com target de 35% de mulheres na liderança da B3 até 2026. Então, isso mostra, né, que todo o trabalho que está sendo feito dentro de casa ele tem o objetivo também de se estender, né, de mostrar para o mercado que é um compromisso verdadeiro. O Índice de Diversidade e Inclusão Social e o IGPTW também, que a gente oferece aí para o mercado. Tendo todo esse trabalho interno, não faria sentido, né, a gente se manter somente ali dentro da caixinha. Então, a nossa equipe de relacionamento, ela interage bastante com as companhias listadas e busca levar para as empresas esse debate também de ESG. Então, nesse sentido, a gente tem uma agenda de workshops, treinamentos, onde a gente auxilia as companhias na evolução dessa temática. E o programa de empregabilidade de públicos minorizados também. A B3 apoia, né, e ajudou aí capacitando e certificando mais de 120 jovens negros para o mercado financeiro. Formamos 800 meninas em tecnologia. Então, aqui a proposta é que a gente consiga preparar as pessoas para oportunidades que, com certeza, vai aumentar bastante, porque é uma preocupação social, né? E a B3 também é uma das entidades organizadoras do Programa de Diversidade no Conselho de Administração. Então, a gente já formou mais de 130 mulheres para assumir posições em conselhos de administração. Então, a gente espera aí que tenha uma evolução desses números no formulário de referência, porque a gente tem pessoas muito bem preparadas para assumir essa posição. Então, assim, sempre que a gente fala na B3, né, de diversidade, inclusão, a gente está sempre falando com a palavra junto aprender. Então, a gente está sempre aprendendo quanto a isso, evoluindo. A gente sabe que não estamos, né, onde a gente quer ainda, mas a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E a gente vem trabalhando muito nesse sentido, principalmente porque a gente entende que é um caminho sem volta, né? Caminho sem volta, e é um caminho necessário até para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Isso é essencial, a gente ajudar nessa construção. Então, essas são as nossas iniciativas e com os resultados que eu acho super importante passar para mostrar consistência. Legal. Natasha, quer acrescentar alguma coisa? Não, na verdade, eu fiquei impressionada com as ações. Parabéns, Ana, parabéns para a B3. Acho que esse movimento que você citou, ele é essencial. Se a gente não começar com pequenos passos, de fato, a gente não chega em lugar nenhum. Então, é
orgânico, não é imediato, e a gente vai mudando o mindset de pouco em pouco. Legal. Rafael, quer comentar alguma coisa? Eu acho relevante o suporte da transformação cultural, né? Porque os desafios de diversidade e inclusão precisam vir suportados por uma transformação cultural que sem ela e sem educação também a gente não consegue refletir nas organizações aquilo que a sociedade tem em sua composição. Né? Legal. João, quer acrescentar alguma coisa? Eu tenho um pouco a acrescentar no que se refere ao chapéu do que eu represento aqui, né, como entidade estatal, mas eu cumprimento essas iniciativas e um ponto que a Ana Lúcia falou que eu acho importante que ela falou assim, se a gente olhar de 5 anos para trás, como é que estaria bem diferente. Então, essas estatísticas, especialmente quando se referem a tendências sociais e a problemas e situações que são históricas e, como a Natasha falou, que tem que ser algo orgânico e progressivo, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, especialmente no papel do regulador, com riscos de querer inverter a ordem das coisas, querer botar um protagonismo, por exemplo, no Estado, né, que tem assim um papel de coerção. Então, tem que ser muito cauteloso com papéis atribuídos ao Estado, especialmente quando se vê que todo esse progresso que está tendo hoje, de maior inclusão e desfazimento de certos vieses, né, estão vindo por uma ação espontânea da sociedade. Então, assim, isso está nascendo espontaneamente e começa a ser perigoso quando tem uma interação em que se quer do Estado um papel de imposição, quando hoje é algo que se dá de uma maneira perfeitamente democrática, no sentido de diretamente da cultura, né, do aumento da percepção das pessoas sobre a relevância de desfazer preconceitos que, no fim das contas, prejudicam não só as vítimas imediatamente visíveis do preconceito, mas prejudicam o próprio titular, né, o próprio pessoa que exerce o preconceito. Então, nisso eu estou pensando, por exemplo, na escolha da composição de administração de empresas. Quando a gente fala assim, está longe do ideal, qual é o ideal? Eu não sei se o ideal é um percentual que reflita exatamente a composição numa determinada sociedade, por exemplo, falando de sexo, né? Eu não gosto de falar gênero, mas enfim, só assim, porque eu acho mais claro sobre o que eu estou me referindo. Então a gente está falando de representatividade de mulheres e homens, e você tem um percentual de 50 e poucos por cento, algo acima de 50% de mulheres e abaixo de homens. Eu acho que o ideal que se quer numa ausência de vieses cognitivos e comportamentais de escolha, é que não haja distorção feita por preconceitos, né? Então, hoje, se a gente vê que está 3% de CEOs, não tem CEO mulher entre as maiores do índice Bovespa, né? Se eu não me engano, foi esse o índice. Isso certamente não é o ideal em termos de geração de riqueza para a sociedade. Certamente, acho muito provável que haja um viés de escolha em que ainda se tenha uma herança cultural de não se lembrar de mulheres para esse tipo de cargo, o que vem também de toda a história da carreira, em que certas tendências ainda existem, né? E isso faz com que haja um percentual, certamente não seria esse que haveria se não houvesse nenhum tipo de viés de escolha, né? Quando o que se deve querer em termos de mercado, né, é uma maior geração de riqueza. Então, assim, não são só os que são preteridos nos cargos por causa de algum preconceito que perdem, né? Os próprios
os próprios destinatários do resultado, né, econômico, ou seja, a sociedade em geral, não só os acionistas, né, mas assim, a geração de maior produtividade econômica, que é a função disso que a gente está falando do mercado aqui, é gerar mais riqueza para a sociedade, né, seja bens e serviços para os consumidores, retorno para os acionistas, retorno para os fornecedores, enfim, todos os stakeholders que são beneficiados por um funcionamento harmônico de uma economia capitalista. Agora, não são só membros de minorias que perdem quando eles são preteridos. Quando eles são preteridos por causa de um preconceito, a companhia também está perdendo uma maior produtividade que teria se ela estivesse escolhendo com base apenas na produtividade, né? Com apenas um foco no resultado. Então, eu acho que isso é uma sutileza relevante quando se fala de um dilema, que às vezes pode ser um falso dilema entre uma escolha motivada por fatores disso que se tem chamado de ESG, vis-à-vis a geração de resultado. Eu acho que não, eu acho que isso pode ter um dilema no curto prazo, mas no longo prazo o que se deve ter como objetivo é a eliminação de fatores voltados a características pessoais, né, dos membros, e que hoje para que seja sempre voltado ao resultado, né? E hoje a gente tem perdas até por causa do resultado, e essa atuação espontânea, né, de buscar primeiro, vamos tentar aumentar a mulher aqui, a representatividade das mulheres nesse primeiro momento, vamos tentar representatividade de negros aqui, ou pessoas com deficiência. Isso tem um papel que no curto prazo se pode enxergar como uma escolha que tem um trade-off com o que talvez pudesse ser uma maior produtividade por causa de problemas históricos, mas isso tem um papel de também você elimina aquele viés e permite com que se possa finalmente chegar a um momento em que a escolha seja sempre por produtividade, né? Então e o mercado é só essa pequena fatia da sociedade que a gente está vendo, esse pequeno recorte, né? Companhias do mercado de capitais é muito pequeno. Isso aí é o resultado de algo muito maior que eu acho que deve ser sempre cultural, deve ser sempre vindo. Isso tem um papel da cultura, da arte, enfim, se você vê como Netflix, por exemplo, ou essas empresas de streaming, de produção de cinema que fazem assim, criam situações sociais, né? Quando você vê assim, certos seriados que tem pessoas mais velhas se relacionando com pessoas mais novas, pessoas de raças diferentes se atraindo, fazendo algo que não reflete, às vezes, o quadro cultural hoje, social dos americanos, por exemplo, onde isso é feito. Eu acho que é uma pequena ficção que tem um papel de acostumar o espectador àquilo lá e tem um papel de desfazer os preconceitos. Então, acho que essas forçadinhas... João, precisamos voltar para o palco. Oi? Precisamos voltar para o palco para não estourar o... Então, gente, volta... Legal. Vamos continuar aqui com o estudo, que tem ainda muita coisa para a gente apresentar. E o estudo traz informações sobre auditores. No slide 6. João, não precisa me a Ernst Young e a Price ainda são as principais auditorias presentes. Mas esse ano, a diferença entre a terceira colocada, que foi a KPMG, diminuiu bem. No slide 7... vemos que as 3 auditorias mais utilizadas pelo Ibovespa também foram as mesmas da visão geral, tá? Ernst Young, Price e KPMG. Já olhando o estudo, também traz informações sobre os itens 3 e 9 do formulário de referência. E estamos aqui passando uma visão bem simplificada do estudo, mas quem quiser ele em detalhes, basta acessar o PDF completo, tá?
Pulando para o item 11 do formulário de referência, que é o slide 9, é um item meio polêmico, que são as projeções, os guidance, enfim. Cerca de 1/4 das 300 empresas da visão geral divulgam suas projeções, tá? Como a gente consegue ver ali no slide 10. Quase 45% das empresas do Ibovespa fazem essa divulgação de guidance. Já nas empresas de small caps, no slide 11, nós vemos que apenas 30% fazem essa divulgação de projeções. E o que normalmente é projetado, tanto na visão geral quanto na visão Ibovespa, é EBITDA e CAPEX. São as principais métricas. Já quando a gente olha na visão small caps, as principais métricas são o CAPEX e receita líquida, como as métricas no slide 12, 13 e 14. Aqui, gostaria um pouco da opinião do Rafael sobre esse assunto de projeções, enfim, e como as companhias têm feito essa comunicação. Rafael? Legal, Cássio. Eu tenho algumas anotações aqui e eu acho que a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que esse item específico ele guarda correlação direta com o objetivo da área de RI, que em grande medida é gerenciar expectativas do mercado. E especialmente em momentos de grande volatilidade ou em setores com muita ciclicalidade, esse item específico tem que ter um certo cuidado na hora de fazer essa divulgação, que em grande medida é voluntária. A gente observa diferentes abordagens das companhias e setores, como o estudo bem coloca, especialmente na forma de divulgar essas projeções, muito embora tenha normas da CVM, Instrução 480 e Resolução 44, que tratam muito bem de como isso deve ser feito. Como vocês apontaram ali, o item 11 é o tópico em que essas questões são tratadas, mas a Natasha, nas nossas conversas anteriores, lembrou bem do item 10.8, que trata de plano de negócio, e é onde se deve descrever a estratégia, a relação disso com o plano de negócio. Em grande medida, aquele item de CAPEX tem relação com isso também, né? Um ponto que eu gostaria de ressaltar também é que essa questão de projeções está prevista já anteriormente na 358 e na Resolução 44, quando trata dos exemplos de ato ou fato relevante, a questão de projeção também é um desses exemplos, né? O que se observa é que esse nível de transparência, quando se fala de projeções, também ajuda na melhoria interna de gestão de alguns indicadores. Então, especialmente naqueles indicadores mais quantitativos, não tanto de resultado financeiro, mas operacional, se observa uma melhoria na gestão desses quando você tem um nível de transparência desses temas para o mercado. Eu cito duas outras referências aqui rapidamente. A primeira delas é uma iniciativa do CODIN, que já não existe mais, mas tem um pronunciamento de orientação número 4, que trata de projeção, de divulgação de projeções. Ele tem algumas ideias interessantes ali que eu convidaria todos os RIs a darem uma olhada. Ele faz um cuidado maior sobre a questão de curto ou longo prazo nessas projeções. Trata de projeções financeiras ou operacionais, então há que se ter um cuidado quando essa projeção é eminentemente financeira. Fala de quantitativo ou qualitativo, de usar indicadores quantitativos ou aspectos qualitativos também na divulgação das projeções, e faz uma indicação que eu considero interessante, de que a forma de divulgar o guidance, em que pese todas as normas, pode estar prevista também na política de divulgação. E há também, e especialmente esse pronunciamento traz uma consideração de uma observância da consistência e do gerenciamento desse indicador e da forma de comunicação. Eu trago uma referência final também. Acho que tem vários artigos acadêmicos que tratam desse tema e aplicam essa metodologia em diferentes segmentos, mas há também um especial que foi desenvolvido pelo Rodrigo Luz, membro do Conselho de Administração do IBRE, e ele já traz o problema de pesquisa logo no título, quando ele fala guidance, ele guia eficazmente o mercado como um todo. E ele traz alguns pontos que eu já destaquei aqui, e também tem outros atores que o desenvolveram dentro do âmbito do Centro de Pesquisa do IBRE-FECAP, que é uma iniciativa bastante interessante. Eles fizeram uma correlação com outras variáveis de controle, como o porte das organizações também, e o nível de endividamento correlacionando com essas variáveis de projeção e divulgação de guidance. Acho que esses são os meus pontos iniciais que eu coloco. Obrigado pelo convite. Legal. Natasha, Ana, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que como eu estava conversando com o Rafael, a questão do guidance, ela é
ela é um ponto muito relevante para a RI. Por quê? Você vive naquela linha, né, do que é uma projeção que você conversa no dia a dia, percepções de como está o mercado, de como estão vindo os resultados que fazem parte do atendimento a investidores, para aquilo que você leva para o material público e que você deve prestar contas, você tem um processo formal em relação a isso, como fato relevante, atualização periódica e assim por diante. E esse ponto do CAPEX, eu discuti muito com o Rafa em relação a isso, é a questão do quanto esse item acaba se confundindo um pouco com o 10.8. Porque no 10.8 é exigido que a gente informe a expectativa de dispêndio em investimentos para o ano. E aí, isso já é uma projeção? Isso não é uma projeção? Então, eu acho que muito acaba entrando do motivo do CAPEX até ter chamado mais atenção do que o EBITDA. Muito pela essa convergência de itens e que acaba gerando uma certa confusão, então o tema acaba sendo replicado. Quando a gente fala de EBITDA, receita, custos e assim por diante, a previsibilidade ela acaba sendo um pouco mais necessária. Então, tem business que são muito fáceis de você ter uma percepção maior, por exemplo, concessionárias, negócios mais previsíveis e outros que são mais difíceis. Então, é um item relevante, é um item complicado, mas que se tratado com muita responsabilidade, como o Rafael bem citou, acho que tem muita coisa a ser aprimorada. E acho que até esse grupo aqui, a gente ter essa janela, assim, esse espaço para discutir e como poder aperfeiçoar isso, para isso ser cada vez mais útil para o investidor, né? E eu sempre gosto que uniformize o acesso à informação para aqueles que não têm tanto acesso ao RI. Acho que é uma discussão muito válida, tem muito espaço para isso. Legal. Eu acho que é uma discussão bem polêmica, e a gente consegue ver ali pelos slides, tem setores que fazem mais, setores que fazem menos, então eu faço a sugestão para que todos deem uma olhada ali, e tanto nas visões de Bovespa, geral, agrupado, enfim, que eu acho que é uma análise bem importante e uma discussão que a gente pode ficar aqui um tempo falando por que um setor faz mais que o outro, tem setores que nem fazem. Enfim, mas voltando aqui para o estudo, vamos falar agora um pouquinho sobre o raio-x do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, tá? Olhando o estudo na visão geral, no slide 15, nós temos 2.100 conselheiros de administração, com apenas 16% de mulheres. A média de idades de todos esses conselheiros gira em torno de 56 anos. E o setor de tecnologia é o que tem o menor média de idade, com 52 anos. Já no corte Ibovespa, no slide 17, são quase 700 conselheiros de administração com 20 mulheres. Então, na visão geral, eram 16, mas aqui na visão Ibovespa já esse número aumenta para 20%. A média de idade aumenta um pouco, vai para 58 anos, e, novamente, o setor de tecnologia é aquele que tem a menor média de idade, com 50 anos. No corte Small Caps, que é o slide 19, nós temos aí um 17% de mulheres. Então, a gente consegue navegar aqui em 16, 20, 17, conforme esses cortes, na porcentagem de representação feminina, com a média de idade de 57 anos. E o setor de tecnologia, mais uma vez, tem a menor média de idade dos conselheiros, com 51 anos. Maravilhoso, tinha celular tocando ao vivo aqui, gente, tá? Incrível. Quando a gente olha os conselhos fiscais, no slide 21, são 1.100 conselheiros fiscais, com 57% das empresas tendo esse conselho fiscal, né? Sendo 15% mulheres. E a média de idade, 56 anos. Para o Ibovespa, no corte Ibovespa, que é o slide 23, 75% das empresas possuem conselho fiscal. E temos ali uma média de 21% de mulheres, com uma média de idade, todos os membros, de 56 anos. No slide 25 é o corte onde temos small caps.
Nesse corte de small caps, nós temos 55% das companhias com o conselho fiscal e ali 15% de mulheres. Eu sei que são muitos dados, mas todos vocês conseguem acompanhar pela apresentação, tá, gente? Quando a gente parte ali para a diretoria, no slide 27, o que a gente tem? Na visão geral, 1.500 integrantes, com apenas 13% de participação das mulheres nas diretorias, na visão geral, tá? Com média de idade de 49 anos. Já no corte Ibovespa, no slide 21, nós temos ali aproximadamente 15% de mulheres, com uma média de idade de 58 anos. E no slide 31, que é o corte Small Caps, nós temos 14% de mulheres, com a média de idade de 49 anos. Natasha, o IBRE, assim como a B3, se preocupa muito com essa desigualdade, né? Como você enxerga essa questão? Bom, roubando um pouquinho aí do discurso da Ana do começo, eu vejo hoje que as melhores práticas ESG, elas requerem essa presença feminina. A diversidade de gênero vem sendo cada vez mais requerida e isso vem sendo impulsionado pelos investidores. Então, hoje, os investidores, eles cobram isso. A gente teve alguns marcos que vêm cada vez mais impulsionando isso, mas é uma cobrança que chega e é algo que se espera das companhias. E o interessante disso é que a gente ainda não vê tão refletido nos números, mas a gente já vê várias ações de longo prazo em relação ao tema. Por exemplo, a emissão de um bond recente de dívida vinculando os covenants à ESG. E nesse bond, uma das métricas para esse covenant é a presença de mulheres na companhia, é o aumento do número de mulheres. Então, você já vê todo o ecossistema de companhias abertas se movimentando nesse tema. Agora, de fato, Cássio, a evolução de um ano para o outro é um issue, é algo que a gente tem que entender e que sumiu, voltou. E que, de fato, é um trabalho de longo prazo, porque, como o Rafael comentou mais cedo, transformação para mudança e inclusão de gênero ou qualquer outra diversidade requer mudança cultural. E mudança cultural requer mudança de mindset, como o próprio Caio comentou mais cedo, é o viés inconsciente que a gente tem. Não é um preconceito claro de eu vou contratar homens ou eu vou contratar mulheres, mas é de você ir mudando a cultura daquele ambiente para ter ações que a mulher se sinta incluída. É inegável a gente falar que hoje no mercado de trabalho a gente ainda vive com várias situações de preconceito contra a licença maternidade, o retorno da licença maternidade, o preconceito de, numa entrevista de emprego, perguntar se você tem filhos ou não, se isso é uma barreira de entrada ou não. Até casos mais graves, que acho que nem vale a pena a gente exemplificar, de assédios, de comentários inoportunos. Então, enquanto não tiver a mudança desses vieses, não tiver essa mudança cultural, a evolução ela não vai acontecer propriamente dito, porque o ambiente para a mulher no mercado de trabalho ele segue sendo mais complicado. Pode continuar. Pode. Então, eu vejo muito o que estava sendo comentado mais cedo, dessa mudança de como se posicionar, eu acho que é fundamental. Acho que isso foi muito explorado na primeira questão, então eu não vou puxar muito. Agora, eu queria lançar uma provocação do que talvez a gente devesse olhar para ver esse número evoluindo mais rápido, e daí eu vou querer a opinião da Ana, e a gente vai puxando. O número de mulheres em conselho, diretoria e empresa é uma mudança de longo prazo, mas a mudança de salários igualitários, isonomia de posicionamentos no mesmo cargo, que é um número que a gente discute ainda há pouco, tem pouco disclaimer, talvez devesse ser algo de curto, porque está na mão do executivo. Está na mão da empresa fazer essa ação agora. Então, toda a cultura que a gente comentou, de fato, a gente não vai ver se refletindo em número, mas o quanto a gente poderia puxar essa provocação em termos de remuneração. E, por fim, obviamente, nós, né, Rafael e eu aqui, como IBRE, a gente entende que todas as instituições, CVM, B3 e o próprio IBRE, têm a obrigação de ter ações que impulsionem as mulheres. Desde 2020, a gente criou o IBRE Mulheres, com o objetivo de auxiliar, apoiar, dar visibilidade, compartilhar experiências e puxar essa mulher para o mercado de relações com o investidor. Acho que é um trabalho que vem sendo feito de uma forma muito legal, a B3 está sempre do nosso lado também.
E acho que ainda tem muita coisa aí para a gente explorar. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, que, Cássio, eu até te pulei. Você tem toda a razão. Tá ligado? Tá. Você tem toda a razão, Natasha. Assim, tem coisas que são da cultura, né? Mexer em cultura, envolver a sociedade, envolver as pessoas ali, mas tem ações de curto prazo que está na mão da administração, de fato, né? Para que você traga a igualdade, né? Que ela não seja só um desejo, mas seja de fato, ela se concretize. Né? Porque não adianta, de repente, você estar na mesma posição, mas você sabe que ainda existe uma diferença ali. Né? Então, isso eu entendo também que é algo que a gente tem que fazer e se preocupar agora, né? Não mais para frente. E aí os resultados eles vão acontecendo, porque todo mundo está trabalhando muito para isso. Né? Assim, com programas, com iniciativas, com ações, e preparando as pessoas para estarem prontas, né? Para assumirem essas posições. Fica essa indicação para o MZ. Ano que vem a gente debater esse número também. Legal, bacana. Quer acrescentar alguma coisa, Rafael? Não, eu acho que quando a gente olha esses números, o filme é sempre melhor que a foto, sabe? E se a gente olhar para o passado, a gente tem avançado demais nesses temas, né? Eu acho que as organizações elas acabam reagindo às pressões da sociedade, especificamente do capital de risco, né? E essas questões todas ESG, especialmente diversidade e inclusão, né, numa visão mais ampliada de ESG talvez, há que se diga que leva 2 anos para isso ser incorporado pelas bolsas ou pelos normativos dos órgãos reguladores. Então, de alguma forma, a pressão vem da sociedade, também vem do capital de risco, das bolsas e dos reguladores. Né? Eu acho que já está mais do que provado que em ambientes colegiados, por exemplo, como o Conselho de Administração, a diversidade não só de gênero é importante para o processo decisório, já tem correlações com apetite a risco, a redução do custo de capital, isso que já está mais do que comprovado, né, provado pelos estudos todos, e é mais a gente discutir e avançar nessa agenda, seja pelo amor ou pela dor, isso de alguma forma vai acabar impactando as organizações como um todo. Né? Legal. João, eu sei que você já comentou um pouquinho disso, você quer completar alguma coisa? Eu vou falar rapidamente sobre uma questão de dados, que quando você olha que a média de idade dos membros dos conselhos de administração, isso mostra o seguinte: nessa faixa de idade de 55, vamos dizer, anos assim, são pessoas num momento da carreira que você também tem já um recorte que não tem como sair muito de uma herança da cultura que se vem formando esses profissionais. Então, profissionais nessa faixa de carreira, se você pensar quanto menor a média de idade, menor vai ser menor vai ter sido o prejuízo pelo qual uma mulher, por exemplo, passou por ser mulher. Quanto mais nova a mulher, menos a carreira dela, em números, ela foi prejudicada por ser mulher. Né? Então, assim, pessoas que já estão na idade do Conselho de Administração vêm de uma carreira em um tempo em que isso, como o Rafael falou, o filme é longo. Né? Então, assim, nessa faixa de idade, tem menos profissionais disponíveis para compor. Isso também contribui para que... prejudica a velocidade de uma evolução para um percentual de equilíbrio, né? Um percentual de equilíbrio que reflita uma escolha em que reflita apenas as preferências dos gêneros e não preferências vieses negativos de quem escolhe. Então, assim, olhar o filme, olhar também a análise desses dados, eu acho importante para a gente até avaliar o quão bem isso está caminhando. Né? Era isso que eu ia apontar. Legal. Temos também aqui a parte dos comitês, no slide 33. Com quase 80% das companhias possuem comitês diversos instalados em suas companhias. O que a gente pode observar na comparação do ano passado para esse é que teve um aumento muito grande dos comitês de ESG, ASG, enfim, cada um chama de um jeito aqui. Tanto que é o segundo comitê mais instalado
né, das companhias. É o segundo comum, tanto das empresas do Ibovespa, tá? Antes, nem aparecia esse comitê como ali nos top ones instalados. Sabemos que a CVM está de olho nesse tema e as mudanças para o próximo formulário trazem isso. Tanto que recentemente a CVM publicou um estudo sobre essa questão da agenda ESG. Queria chamar o João para comentar um pouquinho sobre esse tema para a gente. Eu acho que eu estou ouvindo o meu eco, então desculpa a minha falta de articulação aqui, mas o estudo mostra, né, uma preocupação do regulador em conhecer esses temas, em conhecer como que isso está andando. E eu acho que assim, a composição dessa ação com ações como essa da MZ, que permitem uma compilação de dados e que isso componha também um conjunto de informações que esteja disponível para o público e seja o papel, né, um dos papéis que pode caber bem ao Estado, o regulador. Não temos áudio aqui. Fechou seu microfone, João. Perdão, fechei agora. Voltou. Não sei nem como é que eu fechei. Mas eu estava comentando que é importante ter esse conjunto de informações disponível não só para o público, quer dizer, o Estado tem uma obrigação de conhecer isso para si próprio, para poder regular isso de uma maneira, ou não regular, né, mas assim, para poder tomar decisões acerca do que fazer em termos de regulação nisso, quanto, em que regular, de que forma ou não, mas certamente conhecer as informações e deixar disponíveis. E também tem um papel de quando uma entidade estatal faz um estudo desse, mostra, isso também faz parte de um ciclo de evolução cultural em que quem está de fora desse movimento percebe também, às vezes, como um certo empurrãozinho, fala assim, poxa, o Estado, a CVM, por exemplo, a CVM, no caso, está olhando isso, então a gente tem que se adequar aqui. Então, assim, são pequenos incentivos, né, que se vai tendo, que vai compondo esse movimento cuja espontaneidade deve ser preservada e louvada. Legal, obrigado, João. Eu acho que o estudo traz ainda várias informações sobre remuneração dos administradores, assim como as remunerações baseadas em ações, média de empregados diretos e indiretos, rotatividade, programa de recompra de ações vigente em 2022. Ou seja, tem muita informação e é um documento super completo e que vai mudar ano que vem. Ou seja, vai trazer novas informações, um novo formato, enfim, como ali a gente já antecipou um pouquinho, tá? Ana, você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, sobre as mudanças que a gente vai ter no formulário de referência. Então, saiu a nova norma, né, a nova resolução. Ela traz um conteúdo, né, uma mudança de conteúdo. Então, a B3, no âmbito de um convênio que a gente tem com a CVM de tecnologia, a gente já está trabalhando para essa estruturação. Então, vocês devem conhecer, né, o ITR, DFP, formulário cadastral, a gente já evoluiu bastante, tirando da plataforma do client, né, aquele sistema que a gente tem que ter na máquina para uma plataforma web. A gente está seguindo na mesma linha com relação ao formulário de referência. Na B3, a gente instituiu, né, entrou em vigor a metodologia ágil para desenvolvimento de projetos. Então, o Sistema Empresas Net ele faz parte agora dessa metodologia. A gente está evoluindo bastante e a gente conta muito com a participação das empresas nesse trabalho. Então, ao longo do segundo semestre, a gente deve disponibilizar uma versão para que as empresas conheçam, né, como vai funcionar, como vai ser a usabilidade dele. E a gente conta bastante com a colaboração de todos para que vocês entrem. Não é obrigatório, não vai ser possível entregar o formulário, né?
Mas a gente gostaria muito que todos entrassem, acessassem, vissem o funcionamento e mandassem sugestões para a gente. A gente fez um trabalho no primeiro semestre com algumas companhias, com o IBRE também, a Brasca, onde a gente chamou as empresas para entender o que vocês gostariam que tivesse no formulário de referência, mudasse em termos de usabilidade. Vieram muitos insumos, a gente já está implantando, então a ideia é a gente ter algo que facilite de verdade a vida das empresas na prestação da informação. Como você comentou, é um formulário robusto, ele é muito, tem muito denso de informações, então a gente quer trazer mais leveza nesse preenchimento. Legal. Natasha? Estou muito ansiosa, Ana. Conte comigo. Rafael, quer comentar alguma coisa? Eu acho que o ano que vem é um ano de grandes avanços nesse documento, né? A gente trabalhou muito isso na comissão ESG, na comissão técnica também, e um grande ponto positivo, na minha opinião, é a redução do custo de observância, né? A eliminação de redundâncias, de outros temas que outros documentos já cobriu e que nessa revisão da estrutura de formulário de referência acabou ficando mais clara, né? Outro ponto também é a melhoria dos sistemas, que no IBRE a gente participou também e acho que vai ajudar muito o dia a dia das equipes de RI. E a nova versão incorpora boas desses aspectos que a gente discutiu aqui, especialmente de diversidade, gestão de riscos, mudanças climáticas, né? Eu acho que tem um grande avanço aí no quesito de transparência para as companhias no próximo ano e antecipa também essa nova estrutura de formulário de referência, as demandas que a SEC está trazendo para algumas empresas na revisão também dos demais documentos que são entregues naquela jurisdição, né? Legal. João, quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Eu só lamento não ter participado dessa discussão no formulário de referência. Enfim, foi antes da minha entrada na CVM. Acho que é um bom momento até de eu lembrar o disclaimer padrão de que o que eu falo aqui não vincula de modo algum a CVM e não necessariamente representa o entendimento geral da casa. Eu acho que ali a Resolução 59 errou, reduziu redundâncias, mas poderia ter sido algo mais firme na só redução dos custos de observância e não criar um peso regulatório. Acho que em questões que não deveriam passar por uma forma de imposição estatal como foi feita. Então, acho que deveria ter focado só em cortar redundâncias, né? Reduzir o peso disso e permitir uma padronização das empresas que tiverem já avançadas em questões climáticas. Então, tem, por exemplo, uma separação do formulário de falar o que é questão ambiental e o que é questão climática, como se fossem coisas diferentes. Quer dizer, uma subespécie de ambiente é a parte do clima, né? Mas, enfim, só para eu não ter uma visão tão positiva das mudanças que foram feitas. Acho que teve passos para frente e passos para trás. Legal. Eu acho que tem... Tá ligado? Ah, tá sim. Eu acho que tem bastante assunto para a gente discutir aqui em cima desses pontos, tá? Reforço, gente, o estudo completo está disponível para todos fazerem um download em todas essas visões que a gente abordou aqui. Em razão do tempo, a gente não passa por todo o formulário de referência para a gente discutir, falar. Eu não sei se alguém gostaria de abordar algum outro item ali do estudo. Enfim, acho que a gente abordou os maiores aqui, enfim, os pontos que geram mais discussões às vezes. E eu queria abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Todos aqueles que tiverem perguntas, por favor, mandem no chat que a gente vai estar olhando aqui e respondendo as perguntas, tá? Eu vou dar uns minutinhos e acompanhar aqui para ver quem que está mandando as perguntas. Será que teremos perguntas? Tem uma pergunta aqui da Karina na plataforma. Vocês podem abrir algumas informações que estão consolidadas no estudo? Sim, Karina. No estudo, aqui eu comentei médias, gerais, enfim. Dentro do estudo, a gente quebra por setor e a gente coloca a lista das empresas que compõem cada setor, tá? Então, caso você queira essa informação detalhada,
dentro do estudo também tem essas informações. Vamos ver se chega mais alguma. Não tive a oportunidade de participar do evento na íntegra. Vocês irão disponibilizar a gravação? Foi uma pergunta da Marli, de BRQ. Sim, Marli, a gente vai disponibilizar o replay do evento inteiro, assim como todos os estudos, tá? Tem mensagem aqui agradecendo, do Rodrigo Maia, agradecendo, parabéns, Rafa e Natasha, obrigado por representarem o IBRE. Vamos ver se chega mais alguma pergunta. Mais uma. A CVM tem tomado iniciativas para dinamizar e estimular o mercado. Em função da baixa adesão ao uso de projeções, há alguma iniciativa para incentivar essa prática? Alguém quer responder essa pergunta? João, quer comentar algo sobre essa questão? Eu pergunto aos colegas de painel aqui se eles acham que seria conveniente haver uma imposição regulatória nisso. Como foi trazido, acho que foi a Natasha comentou, você nota muito a diferença entre os setores, né, entre diferentes setores em que projeções são mais fáceis do que outros. E isso aí você tem uma flexibilidade no mercado da dinâmica da regulação, da dinâmica da interação entre investidores e emissores, que fazem com que onde essa informação ou essa projeção, uma informação de que a companhia está projetando isso, mas essa informação tenha mais valor para os investidores, isso acaba vindo espontaneamente da interação dos investidores com os emissores. Então, às vezes, o fato de ser importante não quer dizer que se deva recorrer ao regulador para falar assim, eu quero algo, e então torne isso obrigatório, mas assim, em termos de incentivo, pode ser uma ideia de se fazer estudos para eventualmente trazer informações, estudos de que isso pode eventualmente trazer até algum valor que esteja sendo algum dinheiro deixado na mesa. Eu sou cético de achar que os emissores deixam dinheiro na mesa, mas eventualmente isso pode ser algo que traga valor para os próprios emissores e dar transparência dos possíveis efeitos disso pode ser positivo para que entes que não fazem essas projeções possam passar a fazê-las. Legal. Natasha, quer completar? Bom, acho que, João, você fez a provocação. Eu concordo com você. Acho que a função do regulador, ele tem que ser claro, da transparência, de trazer os temas à tona, mas, ao mesmo tempo, de simplificar a informação. Hoje a gente vive com muitas informações sobrepostas. Então, quando você estimula o regulador numa discussão, deveria ser mais com esse cunho de simplificação. Em relação à padronização ESG, é tão difícil, né? É um tema tão complexo. Por exemplo, temos aqui duas indústrias completamente diferentes. Como a gente vai falar que uma empresa que lida com ativos florestais vai ser comparada com uma empresa que lida com aço, com metais em geral? Então, eu concordo que talvez o impulso do mercado seja o melhor caminho. Mas acho que o regulador tem um papel ali também de garantir a acuracidade dos dados. Legal. Temos mais uma pergunta aqui do Fernando, do Banrisul. Após a migração do FRE para o ambiente web, o Enet Client será desativado? Isso, a intenção aqui é essa mesmo, a gente não ter mais o Enet Client disponível, né, exclusivamente ambiente web, tanto é que o formulário de cadastral, o ITR e o DFP, eles já estão hoje exclusivamente na web. Fica só hoje o formulário de referência, mas uma vez que a gente passa a ter um novo formulário de referência construído exclusivamente na web, o cliente deixa de existir. Legal. Mais uma pergunta do Thales, de Ômega Energia. Temos uma data concreta de quando o FRE Online estará na plataforma do Enet?
para entrega a partir de 1 de janeiro, porque é quando passa a vigorar o novo formulário de referência. Agora, para testes, agora no segundo semestre, mas a gente vai comunicar a todas as empresas. Legal. Você já respondeu essa. A Denise de Energisa mandou uma pergunta. A versão do teste sai no segundo semestre. Já tem alguma previsão para lançar a versão produção? Que foi o que você acabou de... A versão produção ela só pode ficar disponível a partir do dia 1/1. Tá. De 1 de janeiro de 2023. Porque antes disso não pode ser feita entrega na versão anterior. Legal. Vamos ver se chega mais alguma. A gente está em cima do horário aqui. Última pergunta. Vocês acreditam que, pelo fato de termos sempre a maioria dos integrantes da administração sendo eleitos pelo controlador, isso dificulta um balanceamento na proporção de gêneros? Se tivéssemos mais full corporations no Brasil, essa proporção seria melhor? Alguém quer comentar essa última pergunta? Eu não consigo enxergar essa relação, né, de que empresa com controlador tenha uma propensão maior, né, a não ter essa diversidade. Acho que isso é muito a questão que a gente já falou, né, cultura. Não vejo como sendo uma relação de ter ou não controlador. E acho que isso a gente pode ver até em outros países, né? Não é um problema único do Brasil. O Brasil tem uma cultura de empresas com controladores fortes, muitas empresas familiares, mas os Estados Unidos também tem problema de diversidade de gênero e grande parte das empresas já são corporations, então acho que de fato não tem uma relação direta, é muito mais cultural. Legal. Também não consigo enxergar correlação entre controle definido e menos diversidade ou mais diversidade também não. Legal. João, você queria comentar? Não, acho que isso teria que ter estudos, né, fazer algumas regressões para ver uma correlação, mas você pode ter explicações que variam caso a caso para qualquer coisa. Por exemplo, numa full corporation, você tem um menor alinhamento de interesse dos resultados, né, com quem escolhe a composição dos boards. Isso pode fazer com que vieses particulares, né, então preconceitos sejam reforçados, porque não se sente tanto no bolso de quem escolhe, né? Uma companhia com um controlador maior, de um controlador definido e tal, ele também pode, por um lado, ele pode reforçar vieses por um papel menor do conselho na relevância daquela companhia, se ele tem um polo decisório mais definido no âmbito do próprio controlador, ou um bloco de controle com vinculação de manifestação de conselheiros ao definido por acordo de acionistas, por exemplo. Então, se você tem um conselho de menor relevância, ele pode, por um lado, servir como um caminho para controlador não se preocupar tanto com o impacto econômico daquilo, mas isso pode também, num cenário em que o conselho traga valor, você pode também enxergar o controlador definido como também mais interessado em ter um conselho que gere mais valor para a companhia, né? E com isso, estando a par de quanto que há uma maior variação de recortes sociais, né? Então, assim, seja gênero, idade, outras características, isso, ao trazer valor para a companhia, pode ter um incentivo maior de escolher uma composição mais diversa. Mas eu acho que é importante ter estudos e olhar o caso a caso, porque você pode ter o desalinhamento e o maior alinhamento de interesse como fatores para levar a uma coisa ou outra. Eu concordo, assim, sem dados eu não vejo como uma correlação, mas você não ter correlação em grandes dados não quer dizer que haja mecanismos de transmissão de tendências no caso a caso, que eu acho interessante estudar a fundo.
última pergunta aqui, da Gabriela, da Reddor. Caso tenha que rearquivar o FRE 2021 em janeiro de 2023, a gente já faz pelo online? Não, aí é pelo antigo. O que a gente está falando, no novo formulário, ele entra em vigor em janeiro de 23. Então, o uso dele é para a nova versão. estrutura do... Isso, a nova estrutura. Agora, se você precisar reapresentar outros, aí você vai ter que usar a versão Anterior. antiga. Isso. Legal. Acho que não temos mais perguntas e já estouramos aqui o tempo. Queria agradecer a todos os nossos participantes de hoje, aos nossos painelistas que fizeram a gentileza de estar aqui com a gente hoje, discutindo os temas super relevantes. O João à distância, Ana, Natasha, muito, muito, muito obrigado a todos que estão aqui. E nos vemos no próximo webinar com mais temas, mais provocações. E reforço que todo estudo está disponível no nosso portal, assim como o replay também vai estar disponível. Gente, nosso muito obrigado a todos.